Pela demanda de pessoas que leem as Escrituras e não compreendem da forma correta, é que vemos muita gente desanimada, perdida, sem saber como estudar a Bíblia da forma correta, sem saber como estudar as Escrituras de forma produtiva. Este é o canal Torá em Foco. Eu quero te conduzir a uma viagem dentro do entendimento bíblico, para que você possa ter entendimento de como manusear as Escrituras de forma precisa e contundente. Nós temos o encontro de Filipe com um homem que vinha em uma carruagem lendo o livro do profeta Isaías. Veja o que diz o texto. Ao que ele se levantou e partiu no caminho, encontrou um crente etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar Elohim. Retornando para casa, sentado em sua carruagem, ele ia lendo o livro do profeta Isaías. E aconteceu que o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: compreendes o que está lendo? Atos, capítulo de número 8. Eu quero nesse vídeo te apresentar um dos mais simples e eficazes métodos de estudar as Escrituras. Um método que fará com que as pessoas mais simples tenham a compreensão correta do que estão lendo. O passo mais importante é sempre que for estudar as Escrituras, fazer uma oração, porque o autor das Escrituras é quem te dará o conhecimento exato daquilo que você precisa. Mas o que é o método de estudo indutivo? O passo importante para que você introduza nesse entendimento é: identifique o contexto. O estudo indutivo começa com uma avaliação minuciosa do contexto. Um dos princípios mais importantes para manusear a palavra de modo correto é estudar a Bíblia pelo método indutivo, é interpretar as Escrituras com base no contexto. Por quê? Porque o contexto sempre dita as regras de interpretação. A palavra contexto significa o que acompanha o texto, por extensão. Contexto também passou a significar o ambiente em que alguma coisa habita, o cenário em que alguma coisa existe ou aquilo ocorre. No estudo da Bíblia, contexto são as palavras, as expressões e as frases que circundam determinada palavra. Expressão ou frase. Esse contexto dá significado àquela palavra, expressão ou frase e o ajuda a entender o que o autor está querendo dizer. O contexto ele pode ainda se estender a parágrafos, capítulos, livros e, por fim, toda a Bíblia. Como o contexto dita as regras que nos levam à interpretação, é importante que você conheça o contexto de todo o trecho que esteja estudando. Para exemplificar como o contexto dá significado às palavras, vamos ver a palavra partir de: se alguém lhe perguntasse o que a palavra partir quer dizer, como você responderia? Bem, se quiser dar uma resposta tão útil quanto a correta, terá de primeiro perguntar: como a palavra está sendo usada? Porque a palavra partir pode significar várias coisas. Partir pode significar dividir em partes, quebrar, separar, fender, distribuir, tomar por base, proceder, pôr-se a caminho, ser limitrose, retirar-se, seguir viagem ou morrer. Portanto, a única maneira de saber o que significa que se pretende dar a palavra partir é examinando o contexto no qual ela está sendo usada. Um outro passo importante do estudo indutivo é você observar o que é óbvio. Quando você observar o texto, comece procurando o que está sendo nítido, em outras palavras, fácil de ver. A regra do contexto é ela quem dita as regras. Os fatos sobre pessoas, lugares e acontecimentos sempre nos prendem a atenção. Portanto, pessoas, lugares, acontecimentos são fáceis de encontrar. Já que fatos como esse se repetem com frequência, isso faz também com que sejam fáceis de ver. Se você se concentrar no que está nítido, descobrirá ideias significativas ou repetidas. Elas, por sua vez, lhe mostrarão o contexto do livro, capítulo do trecho ou do versículo que está sendo estudado por você.
O método de estudo bíblico indutivo é aquele que leva o aluno a estudar o texto cuidadosamente, observando todos os particulares, pormenores, para então tirar uma conclusão lógica. Esse método é particularmente valioso porque capacita a pessoa a tirar conclusões não tendenciosas daquilo que Deus está comunicando através da porção da Escritura em questão. Buscar se aproximar da Bíblia sem ideias preconcebidas. Ele vai do específico ao geral. Você analisa as partes específico, como palavras, frases, sentenças, parágrafos, capítulos, e começa a descobrir e desenvolver ideias que eles contêm. Então você faz observações seguindo por conclusões. A distinção entre indução e dedução precisa ficar muito bem esclarecida aqui para nós. Dedução. O que é? A dedução conclui do geral para o particular. A indução é um método de raciocinar que consiste em tirar dos fatos particulares uma conclusão precisa. Em resumo, na indução a gente observa primeiro e depois conclui. Na dedução, concluímos primeiro e depois observamos. A indução vai das partes para o todo, enquanto a dedução vai do todo para as partes. O estudo bíblico indutivo consiste de 3 passos básicos: observação, interpretação e aplicação. A observação, o que a passagem diz? Depois de escolhida a passagem bíblica, vamos lê-la várias vezes em várias versões, fazendo suas anotações. E para essa etapa, o estudante vai bombardear o texto com perguntas até ficar familiarizado com aquele texto. Vamos notar aqui palavras-chave, tempos dos verbos, esboço da passagem da palavra, ligações, estrutura literária, atmosfera, contexto, estrutura do texto, fazendo todo esse esboço. Já a interpretação é o que a passagem significa. Em seguida, entra a fase da interpretação. Nela vamos usar regras de interpretação. Assim vamos descobrir o que o autor estava querendo dizer com aquela passagem. Essa fase é fundamental no estudo bíblico, pois se ela estiver errada, a aplicação também estará completamente fadada ao fracasso. Aqui vamos atentar para perguntas e respostas, estudo de palavras, cruzamentos e referências. Já o terceiro passo, a aplicação, consiste em como essa passagem se aplica à minha vida hoje. Após as observações e correta interpretação do texto, precisamos saber como as verdades e princípios bíblicos podem ser aplicados em nossas vidas. O propósito da Bíblia não é aumentar o nosso conhecimento apenas, mas mudar nossas vidas e o nosso caráter. A observação responde à questão: o que diz o texto? A interpretação, ela responde à questão: o que isso significa? A aplicação responde à pergunta: e daí? Leia o texto várias vezes, em várias versões, procure assimilá-lo, veja o tipo de literatura e aquele texto. Pode ser poético, narrativa, parábola, epístola, discurso, sermão ou apocalíptico. Passo 2. Há fatos no texto. Preste atenção nesses fatos. Formule perguntas sobre os fatos do texto. 6 perguntas serão extremamente importantes para você começar a compreender. Primeiro, o que? Qual é o fato ou a ação central do texto? O que cada personagem está fazendo? O que acontece antes e depois do evento? Segundo, quem? Quem está falando e quem são os ouvintes? Quem são os personagens envolvidos? Terceiro, quando? Em que momento, hora, dia, ano ou época sucedeu o fato? O momento é significante? Quarto, onde? Onde sucedeu o fato? Onde está o autor ao escrever? Onde estão seus destinatários? Há locais geográficos que devem ser identificados? Quinto, por quê? Por que razão as pessoas estavam ali? Porque aconteceu aquele fato. Sexto, qual o meio usado para suceder o fato? Por mãos humanas ou divinas? Foi vagarosamente ou rapidamente? Então, esses são passos que necessitam ser observados. Anote as respostas, ponha no papel que extraiu do texto. Para fazer isso bem, enumere observações e coloque diante delas
os versículos de onde foram tiradas. Isso será de grande importância no passo do estudo bíblico indutivo. Esse é apenas o primeiro vídeo de uma série onde eu estarei expondo mais sobre esse assunto e aprofundando com você sobre o entendimento correto, te levando a se capacitar a entender de forma mais simples e profunda aquilo que a palavra de Deus quer nos transmitir. No próximo vídeo, eu quero te trazer um texto específico e observarmos como interpretar aquele texto, observando, interpretando e aplicando.